Sei que deu uma chuvarada ontem, né? E deu esse transtorno, mas graças a Deus tem a manhã aí bem ensolarada para secar as roupas, secar a barraca e ajeitar as nossas coisas, né? Então, graças a Deus que estamos aqui nesse retiro espiritual. Eu quero convidar você, quem tá com sua espada aí, levanta sua espada para eu ver aí. Amém. Quem não trouxe a sua espada, traga, tá? Porque sem espada você vai ficar indefeso, tá bom? Então, traga a sua espada para cá quando você vir para o local do culto, que é a palavra de Deus. E eu quero que você pegue a sua espada aí e abra em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas é o terceiro livro do Evangelho, dos Evangelhos. Mateus, Marcos, aí vem Lucas. Lucas capítulo 9, verso 23. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero um pouquinho. Lucas 9, 23. Deixa marcadinho com o seu dedo aí e abra em Romanos 6. Romanos 6, deixa marcadinho, não desmarque. Aliás, não deixe de marcar. E vá lá para Romanos 6. Tá bom? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aí vai, tá em Lucas, aí tem João, Atos e Romanos. Tá bom? Bem fácil. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Quem encontrou, diga aleluia. 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 Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero. Romanos 6. Quem encontrou, diga amém. 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 Agora, deixe marcado no Romanos 6 e vá para Lucas 9. Que está marcado aí. Isso. Eu quero que numa só voz, nós como igreja, possamos recitar esse texto, independente da sua versão. Tem versões diferentes aqui, vai ficar um pouco misturado aqui as vozes, mas mesmo assim, leia com toda a sua força esse texto de Lucas capítulo 9, verso 23. Está preparado? Vamos ler todo mundo junto lá? 1, 2, 3 e lá? E amém a todos, e amém a glória minha. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, peço sua atenção. Esteja atento à palavra de Deus, porque Deus fala através da sua palavra. Quem sabe alguma coisa que eu vou falar aqui, talvez tudo não aconteça, mas quem sabe uma coisinha vai marcar o seu coração e a sua vida para sempre. Eu quero a sua atenção nessa manhã para ouvir o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor que é trazida aos nossos corações. Queridos, Lucas capítulo 9, verso 23 diz que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Nós estamos aqui no retiro espiritual, nós estamos aqui no retiro da igreja do Senhor, e eu quero falar uma palavra ao seu coração, meu amado jovem, meu amado irmão, minha amada irmã, acerca de algo que é para todos. Jesus, ele diz isso para todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz a ser tomada, existe um caminho a ser trilhado, existe um caminho a ser percorrido. E eu quero tratar de coisas que talvez você nunca ouviu na sua vida cristã, e eu quero compartilhar com você nessa manhã. Amados, Jesus, ele é exclusivo aqui. Jesus, ele delimita tudo aqui. Ele diz: se alguém quer
vir após mim, a si mesmo se negue, a cada dia tome a sua cruz, e aí siga-me. Não há possibilidade de você seguir verdadeiramente todos os passos de Cristo sem você tomar a sua cruz e sem você negar-se a si mesmo. Não há possibilidade. Não há possibilidade de você ser um discípulo fiel. E eu quero dizer para você, queridos, nós precisamos morrer para viver. Nós precisamos mortificar para vivificar. Nós precisamos morrer para que possamos ter vida e vida em abundância. Para que eu trate isso ao seu coração nessa manhã, eu preciso voltar um pouco no tempo e voltar ao Antigo Testamento e relembrar ao seu coração a história do povo de Israel no Egito. Os irmãos sabem, conhecem que o povo de Israel passou muito tempo sendo escravos de Faraó no Egito. E o povo ali foi subjugado, o povo foi maltratado. Quando José do Egito chega e se tornou um dos homens mais importantes daquele império, daquele povo, o povo de Israel não estava escravo, não vivia escravidão. Mas a Bíblia registra que quando José, que abaixo de Faraó era o homem mais importante daquele reino, quando José morre, a Bíblia diz que se levanta um rei, se levanta um faraó que não conhecera José. E esse faraó começou a olhar para a multidão do povo de Israel e viu que a multidão era enorme, era grande. E ele ficou com receio de que eles pudessem dominar a nação dos egípcios. E sabe o que aconteceu? Aquele faraó, ele intentou no seu coração em subjugar com muita escravidão o povo de Israel. A Bíblia registra que de José até quando o povo de Israel saiu do Egito através do Mar Vermelho, quando abriu o Mar Vermelho, passou mais aí de 150 anos. Quando José chegou no Egito, até a saída do povo de Israel para o deserto, mais de 150 anos. E uma coisa me traz ao coração: Deus, ele abriu o Mar Vermelho, o povo passou a seco pelo mar. O povo então começou a sua jornada no deserto. O povo viu o mar se fechando para os cavaleiros de Faraó. A nação do Egito, o faraó e os seus cavaleiros foram destruídos. O povo viu um grande livramento, um grande milagre do Senhor. Mas não bastou começar a passar um pouquinho de sede, que o povo começava a reclamar, começava a murmurar, começava a desprezar tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. E sabe o que acontecia? O povo começava a dizer as seguintes coisas: como nós estamos com saudades das carnes do Egito, dos alhos silvestres do Egito, porque aqui nós só temos o maná. Lembre-se que Deus todo dia, ele dava o maná, a comida, a água da rocha para o povo beber. E o povo mesmo assim dizendo: não, nós só temos esse maná para comer, nada mais do que isso. E o povo começava a dizer: lá no Egito que era bom, lá no Egito que era agradável, lá no Egito que nós tínhamos coisas para comer, aqui nós só temos esse maná. O povo simplesmente estava dizendo que o período que eles viveram cativos, escravos no Egito, era melhor. Quando o povo dizia que as carnes do Egito, os alhos silvestres do Egito era melhor do que aquele maná, eles estavam dizendo com isso que a escravidão era melhor do que estar em liberdade com Deus. E essa realidade, espiritualmente falando, tem acontecido com a vida dos cristãos, infelizmente. Quando a gente fala de escravidão, nós conhecemos muito pouco sobre isso. Sabe por quê? Porque nós não vemos essa realidade aqui no nosso meio. A nossa realidade aqui não é essa. Se a gente voltar um pouquinho, um tempo atrás, na história do Brasil, você vai ver que no dia 13 de maio de 1888, teve a Lei Áurea, que deu liberdade aos escravos aqui no Brasil, e eles saíram das plantações e ficaram livres. Mas até chegar essa lei, foi um grande processo. Foi um grande processo para a libertação dos escravos aqui no Brasil. É a coisa mais perto que nós sabemos de escravidão. Mas eu quero dizer para você
uma triste realidade nessa manhã. Sabe qual é? É que crentes em Jesus Cristo, salvos em Cristo, ainda estão vivendo as suas vidas em escravidão e sob o domínio de um poder que não tem mais domínio sobre nós. O que nós podemos observar é que existem muitos que estão na igreja, que foram salvos por Cristo, que foram resgatados pelo Senhor, mas ainda estão vivendo num processo de escravidão. Quer ver uma coisa? Se eu perguntar, eu quero perguntar para o seu coração, e eu quero que você faça uma autoanálise. A pergunta é: o que mais você pensa durante o dia? Sabe aquelas coisinhas que a gente fica pensando e que não glorifica a Deus? Sabe aquelas coisinhas que nós que vamos para um culto de domingo e de segunda a sábado a gente assiste a coisinhas indecorosas e que você sabe que não agrada a Deus? Você sabe aquelas olhadinhas na rua para mulheres que não te pertencem? Você sabe aqueles sites que a gente entra e olha e gosta e sabe que isso não agrada a Deus? Você sabe daquelas práticas que ninguém está perto, que nenhum irmão está por perto, e às escuras, às escondidas, sem ninguém ver, sem ninguém enxergar, eu sei que estou fazendo errado, mas continuo presos a elas? Sabe aquela palavra venenosa que você critica tudo e a todos? Sabe aquela falta de amor com o próximo, que para mim venha tudo e para os outros que se acabem? Sabe o que é isso? Se chama escravidão. Nós fomos alcançados pela graça, mas muitos de nós ainda estamos em estado de escravidão. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa manhã, uma palavra de liberdade, uma palavra de libertação, que nós podemos encontrar na santa palavra do Senhor. Eu quero que você agora abra em Romanos capítulo 6. O tema do nosso retiro é minha vida, impacto para as gerações. Minha vida, impacto para as gerações. Vamos repetir todos juntos com uma só voz? 1, 2, 3 e... Minha vida, impacto para as gerações. Você pode fazer melhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Minha vida, impacto para as gerações. Queridos, a minha vida jamais será impacto para as gerações se eu não atentar para essa realidade. Acompanhe comigo o verso 1 e o verso 2 com muita atenção. No título da sua Bíblia está aí escrito: livres do pecado pela graça. E eu quero trazer essa palavra forte à sua vida. E diz assim, verso 1 e 2. Olha a pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Olha a resposta: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Olhe para cá. Sabe o que Paulo está escrevendo? Paulo está escrevendo para irmãos cuja uma realidade ele observava: que eles eram crentes, que eles entregaram a sua vida a Jesus Cristo, porém eles estavam presos ainda em algumas práticas, presos ainda em algumas coisas, presos em algumas coisas da carne, da lascívia, do pecado, da palavra, do pensamento, do olhar, do falar. Eles estavam ainda escravizados e presos nessas falhas e nesses erros. E Paulo vai escrever essa realidade com uma pergunta. Essa primeira pergunta é direcionada àqueles que falham em viver na liberdade que eles têm em Cristo e continuam a viver como escravos. Os versos de 1 a 14 desse capítulo falam daqueles que anulam a graça de Deus. Do versículo 15 até o final do capítulo 6 falam daqueles
que abusam da graça de Deus. Como pode? Nós vivemos como escravos sendo livres. Viver sob o domínio de um poder que não tem mais domínio sobre nós. Qual o problema com as pessoas que vivem assim? Sabe o que acontece? O problema de muitos de nós é que nós não temos ainda dimensão desse conhecimento espiritual que eu quero passar para você. Nós precisamos iniciar esse processo de maneira mental. Ela começa na mente e tem que penetrar nosso ser até atingir os nossos desejos e vontades. Queridos, eu ouço demais por aí dizendo: pastor, aconteceu isso, né, porque a carne é fraca. E todo dia a gente precisa ir para nosso quarto à noite confessar uma série de pecados que eu fiz durante o dia. E todo dia a mesma coisa, é a mesma rotina, é a mesma situação, é o mesmo agravo, é a mesma coisa. Eu ouço demais, parece que a nossa carne, ela tem uma força maior do que o nosso espírito. Parece que os pecados têm um domínio maior sobre nós. E eu quero trazer uma palavra contrária a isso. Isso tem se disseminado no meio da igreja, de que, irmão, a tentação vem e sabe o que é? Eu não estou dizendo aqui que nós não possamos pecar. Podemos sim. A graça de Deus nos perdoa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas eu quero dizer que nós temos condições de viver uma vida cristã triunfante e poderosa, livre do pecado, livre da contaminação, livre de tudo aquilo que o mundo tem nos imposto. Você tem condição, nós temos condição. Eu quero dizer para você, amado, talvez muitas pessoas vão se assustar. Você pode passar vários dias sem pecar. Você vai errar? Vai, porque somos humanos. Mas eu quero dizer para você que você pode passar vários dias e um tempo sem pecar. Viver uma vida pura, uma vida piedosa, uma vida santa. Só que nós estamos tão acostumados com essa escravidão, porque vivíamos assim. Quando estávamos sem Cristo, sem Deus, sem esperança, nós vivíamos assim. Estamos tão acostumados a essa condição que quando nos convertemos e temos uma nova vida em Cristo, sabe o que acontece? Continuamos nas mesmas falhas, nos mesmos erros e escravizados da mesma maneira. Apesar do Espírito Santo incomodar, apesar do Espírito Santo nos dar tristeza, apesar do Espírito Santo nos incomodar, mas às vezes continuamos nas mesmas coisas. Você sabe disso. Se eu pudesse colocar numa projeção como essa, aquilo que você faz às escondidas, às escuras, sem ninguém ver, vai atestar o que eu estou dizendo. Para começar a história, existe algo que nós devemos saber. Existe algo que nós devemos saber, meu amado irmão. Diga assim, numa só voz: existe algo que eu preciso saber. Vamos analisar. Não precisa olhar para a sua Bíblia ainda, mas no versículo 3 diz assim, na Nova Tradução da Linguagem de hoje: com certeza vocês sabem. No verso 6 Paulo ainda diz: sabendo isto. E de novo no verso 9 Paulo diz: sabedores de quê? Pelo fato de Paulo dizer essas palavras, com certeza vocês sabem, no verso 3. No verso 6, sabendo isto. E de novo no verso 9, sabedores de quê? Paulo está dizendo: olha, tem uma coisa que a gente precisa saber. Tem uma coisa que nós precisamos conhecer. Tem uma coisa que precisamos evidenciar. Segundo, repita comigo: existe algo. De novo, existe algo que nós devemos considerar. No verso 11 está escrito: considerai-vos, ou seja, considere. Nós vamos ver. E terceiro,
existe algo que nós devemos oferecer. Vamos dizer todos juntos? Existe algo que nós devemos oferecer. No verso 13 diz: ofereçais cada um. Se nós vamos viver livres do controle do pecado que nos dominou por muito tempo, nós devemos começar sabendo a verdade. Quero acompanhe comigo o verso 3 e 4. Preste atenção. Verso 3 diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha o que diz o texto. Paulo diz: com certeza vocês sabem que todos nós fomos batizados em Cristo. Nós fomos batizados em Cristo. Fomos batizados em quê? Na sua morte. E no 4 ele diz: fomos todos nós sepultados junto com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Meu amado irmão, tem uma coisa que nós precisamos saber. O que é que precisamos saber? Isso aqui é maravilhoso. Precisamos saber da nossa posição espiritual que temos em Cristo. Precisamos saber da nossa posição espiritual que temos em Cristo. Gente, quando nós cremos em Cristo, quando nós confiamos em Cristo de todo o coração, a mesma vitória que Cristo conquistou sobre o pecado na cruz, nós conquistamos também na nossa conversão. Talvez você não saiba disso, mas a mesma vitória que Cristo conquistou sobre o pecado na cruz, quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós conquistamos a mesma vitória. A diferença entre nós e Cristo, que para começar a história, Cristo é Deus. Em segundo, é que a diferença em relação a Cristo é que nós ainda temos uma velha natureza. Nós ainda temos essa velha natureza. E essa velha natureza precisa ser sepultada. Nós temos essa velha natureza. Nós não podemos deixar de considerar isso. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não entendermos que quando eu confio em Cristo, no momento em que entreguei a minha vida para Cristo, Cristo me converteu, me batizou com o Espírito Santo, a mesma vitória que Cristo teve sobre o pecado na cruz, eu tenho também, porque a minha vida é de Cristo. Isso se chama verdade posicional. Verdade posicional. Queridos, pense nisso. Pense que a vitória que Cristo teve na cruz é a mesma vitória que você tem para vencer o pecado. Pense que quando Cristo morreu numa cruz, quando você se converteu, e o batismo significa isso. É interessante que qual o significado fundamental da palavra batizar aqui no texto? Batizar vem da palavra grega baptizo, que significa literalmente submergir. Submergir, afundar, submergir. O propósito do batismo é mudar a identidade. Quantos aqui já viram batismo na sua vida? Levanta sua mão. Todos já viram batismo. Gente, o batismo simboliza fielmente o que Cristo fez por mim e o que Cristo fez por você. Quando o pastor pega aquele irmão e ele submerge aquela pessoa nas águas, aquilo ali está simbolizando que ela sepultou, que ela matou, que ela afundou a velha natureza, que ela sepultou aquele velho homem. Quando a pessoa é tirada das águas, ela sai simbolizando que essa pessoa tem uma nova vida, é um novo ser, é uma nova criatura. Paulo diz em Colossenses 2,12: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. É interessante que Paulo ele vai dizer sempre essas coisas. Olha só ouça: tendo sido
sepultados juntamente com Ele, que é em Cristo, no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A mesma morte que Cristo teve se aplica à minha vida espiritualmente. E a mesma ressurreição que Cristo teve se aplica à minha vida quando eu estava morto nos meus pecados e delitos. Eu ressurgi. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu posso, amado irmão, por causa disso, saber que a mesma vitória que Cristo teve na cruz é demonstração clara que eu posso vencer aquilo que tem me escravizado. Eu posso vencer aquelas práticas que eu tenho carregado durante anos e anos na minha vida. Quantas orações você já fez chorando: Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando passa um tempinho, você já está no meio dela de novo. Eu tenho certeza que você pode ser liberto disso. Sabe por quê? Porque quem te dá a vitória não é você mesmo, mas é Cristo. Sabe qual é o processo que acontece? Na minha vida, eu tinha um problema grave, espiritualmente falando, na minha área espiritual. E eu vivia escravo desse pecado. Já era crente, já era salvo. Jesus tinha me alcançado com a sua graça. E aí eu falhava, ia para o meu quarto, me ajoelhava e dizia: Deus, me perdoa, Deus. Deus, tem misericórdia de mim. Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Passava pouco tempo, eu já estava de novo nos mesmos erros. E sabe uma coisa que mudou radicalmente essa situação na minha vida? Quando eu comecei a confiar na obra da cruz que é aplicada na minha vida. Como assim, pastor? Como assim? Como entender isso? Lhe digo, eu estava tentando vencer os meus vícios e os meus grilhões, essa escravidão que eu vivia. Sabe como? Confiando em mim mesmo. Não, eu vou me aplicar aqui, eu vou ler a Bíblia aqui, e vou orar todo dia, e vou para a igreja, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e eu vou vencer isso. E isso não vai fazer parte mais da minha vida. E aí eu me levantava da oração confiante, me confiando na minha própria força, na minha própria carne, e eu ia à frente. Não vai acontecer. Quando acontecia, quando passava um pouquinho de tempo, eu já estava preso nos mesmos erros. Só parou quando eu entendi que a força para eu vencer o pecado que me afligia vem do alto, vem de Deus, vem do Senhor. Quando eu confiava na força do meu braço, quando eu confiava em mim mesmo, eu me via sempre nos mesmos erros e nas mesmas falhas. Mas quando eu coloquei a minha confiança, Deus é o Senhor que me preserva, Deus é o Senhor que me santifica, Deus é o Senhor que me liberta. Eu não tenho capacidade para me livrar desses erros e dessas falhas, mas o Senhor tem todo o poder para me libertar disso. Quando eu entendi isso, a minha vida foi impactada e transformada. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer fazer no seu coração. É isso que Deus quer fazer no seu